Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Juazeiro do Norte. Deixa eu iniciar, antes de qualquer outra coisa, agradecendo os irmãos pela oportunidade de estar com vocês, pensando sobre esse tema tão fundamental, tão importante. Toda a série de vídeos e o tema mais amplo dessas festividades da igreja, que envolvem as marcas de uma igreja saudável, toda essa série de vídeos é de fundamental importância. Considerar o que é uma igreja saudável e como nós podemos de fato ser uma igreja que honra o Senhor nos chamados que Ele nos tem dado é algo belo, é algo importante, é algo extremamente saudável. A própria reflexão já nos encaminha na direção de uma igreja saudável. Mas o tema que me foi proposto é um tema que desperta muito da minha atenção, é um tema pelo qual eu tenho muito carinho, e é basicamente ser uma igreja saudável, buscando ser uma igreja culturalmente engajada. Então eu quero agradecer os irmãos pela oportunidade de estar com vocês pensando sobre esse tema. Eu quero parabenizar os irmãos pela consideração desse tema nas suas reflexões sobre o que é ser uma igreja saudável, porque eu pretendo, ao final desse tempo juntos, que os irmãos tenham bem claramente diante de vocês o fato de que Deus nos chamou para ser igreja culturalmente engajada. Antes de qualquer outra coisa, eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala para a gente a partir do versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 18. Essa é a palavra do Senhor. E em Colossenses nós já temos aqui uma percepção muito viva e muito clara da centralidade de Cristo sobre toda, ou dentre toda a realidade criada. Cristo ocupa um lugar central no meio de toda a criação. Isso está diretamente conectado à nossa reflexão acerca do que é ser uma igreja culturalmente engajada. Mas primeiro eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar buscando a graça do Senhor. Senhor Deus, nós queremos suplicar a Tua misericórdia para que agora, enquanto refletimos, meditamos e levamos os nossos pensamentos cativos à Tua palavra, o Senhor se agrade em nos ensinar e em nos transformar. Para a Tua própria glória nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa sobre o que é uma igreja saudável, as primeiras respostas que surgem para a gente estão conectadas muito provavelmente à dimensão de uma vida piedosa, ou talvez daquelas marcas clássicas da igreja que ficaram bem definidas para a gente no período da Reforma. Uma igreja que tem pregação fiel, uma igreja que tem uma correta administração dos sacramentos e uma igreja que exerce com fidelidade a disciplina bíblica. E a busca pela piedade, a busca pela pregação fiel,
administração fiel dos sacramentos e aplicação fiel da disciplina realmente são questões centrais para que nós tenhamos uma igreja saudável. Talvez você possa até pensar em algo mais, como o pastor presbiteriano Francis Schaeffer costumava descrever. Uma igreja saudável precisa ter aquelas duas ortodoxias. A ortodoxia da doutrina, uma doutrina saudável, e a ortodoxia da comunidade, uma experiência real de compartilhamento de vida e de comunidade entre os irmãos. Veja, todas essas coisas são fundamentais. Todas essas coisas descrevem uma igreja saudável. Mas imagine comigo, uma igreja que tem sólida doutrina, uma igreja que tem uma boa administração dos sacramentos, uma igreja que até mesmo disciplina os seus fiéis para que tenham uma vida de santidade, mas uma igreja que não tem interação com a cultura à sua volta. Imagina uma igreja que tem altos traços de pureza, mas que simplesmente não se envolve e nem alcança as pessoas que Deus tem colocado no seu entorno. Imagina uma igreja que é tão sólida em termos da sua doutrina ou dos seus caminhos, mas que é completamente fechada em si mesma. Quanto tempo essa igreja iria durar? E para além disso, será que essa igreja efetivamente está glorificando a Deus e caminhando de um modo saudável enquanto vive dessa forma? Eu creio que não. E é por isso que eu quero apresentar aos irmãos, sugerir aos irmãos, que enquanto nós pensamos em doutrina, enquanto nós pensamos em comunhão, enquanto nós pensamos em pregação, sacramentos e disciplina, nós não podemos desconsiderar a realidade do engajamento cultural. O engajamento cultural é apresentado para a gente na Escritura de diversas formas. Ele sempre esteve presente. E por isso, não é raro você perceber nas Escrituras como o povo de Deus se relacionava com os ambientes, com a cultura, com a cosmovisão e com as pessoas do seu entorno. Nem sempre isso era um relacionamento saudável, né? Se você lembra do Antigo Testamento, você vai perceber como o povo foi disciplinado pelo Senhor, porque o povo acabou abraçando aspectos das cosmovisões de povos pagãos. O Reino do Norte, com sede em Samaria, absorveu toda a expressão religiosa do paganismo à sua volta. O Reino do Sul, com a sede em Jerusalém, também reproduziu costumes pagãos. O Reino do Norte foi punido com a sua extinção, com a invasão dos assírios. O Reino do Sul foi punido com o exílio na Babilônia. Havia um envolvimento cultural nesses exemplos ruins. Mas ainda na Babilônia, se você lembra de Jeremias, capítulo 29, Deus chama o povo para um tipo de resposta no meio da cultura, que é uma resposta não de escapismo, mas de envolvimento. Deus diz, olha, vocês vão ficar algum tempo aí. Alguns líderes haviam se levantado para dizer, nem desfaz as malas, vocês vão voltar rapidinho para casa. E Jeremias escreve essa carta aos exilados para dizer, vocês vão ficar um tempo aí, se preparem. Enquanto vocês ficarem aí, envolvam-se com a cultura. Casem-se, deem-se em casamento, deem seus filhos e suas filhas em casamento. Construam casas, plantem, busquem a paz da cidade, porque na paz dela vocês terão paz. E aqui nós temos nitidamente uma percepção e um chamado para que o povo se envolva com os negócios da terra na qual ele está, mesmo tendo a plena consciência
de que a sua pátria é Jerusalém e não Babilônia. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa mesma realidade nos é apresentada. A teologia apresentada em Jeremias é uma teologia resgatada em 1 de Pedro, que nos reforça a noção de que nós somos peregrinos e forasteiros. Mas mesmo peregrinos e forasteiros, nós devemos viver brilhando a luz do Evangelho, promovendo boas obras e lidando com dinâmicas culturais como imperadores e reis, vivendo de modo fiel no meio da cidade, para a glória do Senhor. A Bíblia apresenta para a gente como Jesus esteve envolvido, falando a linguagem das pessoas, dando exemplos e contando as suas parábolas a partir de aspectos reais da cultura à sua volta. A Bíblia nos demonstra como apóstolos como Paulo, por exemplo, caminharam pelas grandes cidades e em cidades como Atenas estiveram envolvidos no meio da cultura, discernindo os pensamentos, as escolas de filosofia, respondendo a esses homens com o evangelho fiel. A Bíblia é cheia de exemplos. Isso está lá. E isso deve ser percebido por nós também. Mas não bastassem os exemplos bíblicos, o que fundamentaria? Como é que ficaria mais claro o meu e o seu chamado para vivermos como uma igreja culturalmente engajada? Sobre que bases nós podemos estabelecer esse tipo de caminhada? E eu quero sugerir pelo menos 3 aqui para a gente considerar. Nós temos 3 bases fundamentais para atender ao chamado de Deus, para viver como igreja saudável, no meio da cultura, como uma igreja culturalmente engajada. A primeira base é a base do senhorio de Jesus sobre a totalidade da vida. Quando nós vemos Colossenses capítulo 1, o ponto apresentado para a gente é a centralidade de Cristo sobre todo o cosmos, sobre toda a realidade criada. De fato, tudo o que existe gira em torno da pessoa de Cristo. É por isso que nós podemos ter até mesmo recomendações, como a que Paulo faz em 1 Coríntios, que nos diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. É por isso que a gente lembra de Romanos, capítulo 11, e mais uma vez escuta o apóstolo Paulo falando, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Se todas as coisas da realidade criada giram em torno de Cristo, Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Talvez você lembre daquela frase famosa do teólogo holandês, que também foi um estadista, Abraham Kuyper, quando ele diz: não existe nenhum centímetro quadrado sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não diga é meu, não reivindique é meu. E basicamente o que Kuyper está fazendo é resgatar essas noções que estamos vendo aqui na Escritura acerca do senhorio de Jesus sobre tudo e sobre todos. Toda a realidade criada gira em torno de Cristo. Agora, não apenas isso. Quando pensamos em toda a realidade criada, nós podemos expandir essa noção para perceber que não apenas tudo o que existe gira em torno de Cristo, como também todas as áreas da vida giram em torno de Cristo. Se todo o cosmos está submetido ao Senhor, todas as áreas da vida também estão submetidas ao Senhor. E agora comece a pensar acerca das implicações disso para o nosso cristianismo, para a nossa vida. Se Cristo é Senhor sobre tudo, e se Cristo é Senhor sobre todas as áreas da minha vida, isso significa que esse senhorio de Cristo deve ser reivindicado
e anunciado em todas as áreas da vida. E quem é que reivindicará e quem é que demonstrará o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida, senão o povo de Deus? Veja, é verdade que homens que não temem ao Senhor descobrirão verdades acerca do mundo. Por causa da graça comum de Deus, mesmo pessoas que odeiam ao Senhor podem honrar ao Senhor, claro, de uma forma não intencional. Mas eu e você, filhos de Deus, povo de Deus, igreja de Deus, fomos chamados para anunciar, manifestar, reivindicar o senhorio de Jesus sobre todas as áreas da vida. E trazer o senhorio de Jesus sobre todas as áreas da vida significa envolver-nos, nos envolver com a cultura. Nós anunciaremos a todos os homens, em todos os lugares e em todas as épocas, que Jesus é Senhor sobre todas as áreas. Nós vamos levantar a voz no meio de uma cultura pagã, como a cultura do mundo antigo, e vamos dizer: vocês não podem sacrificar os seus filhos ao deus Moloque, porque Moloque é um deus falso e só há um Deus verdadeiro. O modo de vocês pensarem a religião, o modo de vocês pensarem a vida familiar é um modo falso. Vocês precisam se submeter àquilo que Deus diz. Essa mesma mensagem precisa ser dita no século XXI, porque os pais continuam sacrificando seus filhos diante de vários outros deuses que prometem segurança, que prometem satisfação, que prometem sentido e que prometem significado. E nós precisamos levantar a voz no meio da cultura para dizer: Deus é que ensina como deve ser a família. Deus derruba e demonstra como esses deuses que têm sido levantados em nosso meio são deuses falsos. Nós somos chamados para ser uma igreja culturalmente engajada, porque nós cremos, nós temos a clara revelação da soberania e supremacia de Cristo sobre a totalidade da vida. Nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre religião, nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre economia, nós vamos falar sobre lazer, nós vamos falar sobre conhecimento, ciência, academia, nós vamos falar sobre mercados e negócios, nós vamos falar sobre moda e vestimentas, nós vamos falar sobre todas as áreas, entendendo que todas as áreas respondem ao Senhor. Entender o senhorio de Cristo sobre a totalidade da vida nos leva inevitavelmente a romper a mentalidade dualista que tem sido adotada durante muito tempo pela igreja. Uma mentalidade, uma visão de mundo que nos diz que existe uma área especial, que é uma área espiritual, e existe uma outra área, que é a parte comum da vida, que não diz tanto respeito a essa área espiritual. Então, na caixinha espiritual, nós colocamos a oração, a leitura bíblica, as reuniões da igreja, a nossa devocional. Isso é espiritual. E nós colocamos na caixinha da vida comum todas as outras áreas: lazer, família, namoro, artes, entretenimento, estudos, negócios, mercado. Quando nós fazemos esse tipo de divisão, nós estamos dizendo: Jesus é Senhor sobre esse campo, o campo espiritual, mas esse campo aqui, que aliás é o campo dos outros 6 dias da semana, né? Nós dizemos: Deus não tem muito a ver com isso. Mas quando nós cremos no senhorio de Jesus sobre a totalidade da vida, nós somos chamados para demonstrar a integração,
a totalidade da vida submetida ao domínio, ao senhorio de Jesus. Nós cremos essas coisas e nós proclamamos essas coisas. Essa é a primeira base. A segunda base é uma base que é apresentada para a gente em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, e Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque lá nós temos a descrição clara de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para exercer domínio sobre a criação. Especificamente em Gênesis 2, nós temos a descrição de que Deus criou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Na tradição reformada, isso tem sido chamado de o mandato cultural. Então, a primeira base para nós vivermos como igreja culturalmente engajada é o senhorio de Jesus sobre a totalidade da vida. A segunda base é o mandato cultural. Deus nos colocou no mundo e nos deu um chamado para no mundo nós cultivarmos e guardarmos. Cultivar e guardar é uma dinâmica que envolve uma ordem de progresso e de conservação. Então a igreja possui uma dinâmica interna dada pelo Senhor de desenvolvimento e de conservação. Uma abordagem para frente e uma abordagem para trás. Uma abordagem que está sempre inovando ao mesmo tempo em que preservando. E onde é que isso deve ser feito? Onde foi que Deus colocou o homem para agir dessa forma? No mundo. Adão deveria cultivar e guardar o jardim. Eu e você, servos do Senhor, continuamos exercendo domínio sobre a criação de Deus, respondendo aos chamados de Deus para cultivar, inovar, criar e também guardar, conservar, preservar. Nós temos diferentes chamados. Alguns de nós são professores, outros são advogados, alguns de nós são garis, alguns de nós são serventes. E em toda essa pluralidade de chamados, nós fomos convocados pelo Senhor para exercer esse domínio sobre a criação, manifestando a beleza e o senhorio de Cristo. Por isso, respondendo ao mandato cultural de Deus, nós devemos ser culturalmente engajados, criando e preservando. Nós devemos transformar as culturas à nossa volta, a cultura da nossa família, transformar a cultura à luz do Evangelho, a cultura do departamento onde nós servimos, influenciando a luz do Evangelho, por vezes mudando a cultura do nosso condomínio, da nossa sala de aula. Nós somos chamados para influenciar, produzindo cultura nos lugares em que Deus nos colocou. O mandato cultural, é verdade, envolve também, por ser um mandato da criação, envolve pessoas que não temem ao Senhor, como a gente já falou, pela graça comum de Deus. Pessoas atendem a um mandato de Deus para o homem. Mas nós temos um chamado para responder a Deus intencionalmente, produzindo cultura. Isso significa que alguns de nós que têm o chamado para o campo universitário, acadêmico, devem abraçar esse chamado, buscando glorificar a Deus enquanto servem nas cátedras universitárias. Aqueles de nós que foram chamados para ser advogados devem abraçar esse chamado, buscando glorificar a Deus com uma cultura de serviço que honra o Senhor. Nos mais diversos campos, como o campo da política, em que tantos de nós já consideram um campo absolutamente promíscuo, nós precisamos de homens de Deus fiéis, produzindo cultura e servindo ali dentro.
Claro, a gente não precisa esperar ou sonhar com uma grande transformação mundial, mas nós precisamos buscar uma transformação fiel, de pequenos espaços, de pessoas pequenas e fiéis que vão servindo a Deus onde foram colocadas. O senhorio de Jesus sobre a totalidade da vida, o mandato cultural. E há um terceiro aspecto para a gente considerar. A terceira base para nós sermos uma igreja culturalmente engajada é a grande comissão. E eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, né? Você perguntar, como assim? A grande comissão não ensina simplesmente que a gente deve ir, e enquanto a gente estiver indo, a gente deve fazer discípulos de todas as nações. É verdade. Mas lembre-se que para nós fazermos discípulos de todas as nações, é necessário algum nível de engajamento cultural. Pensa, por exemplo, em Paulo caminhando por Atenas. E Paulo decide pregar o evangelho ali, como nós lemos no livro de Atos. O que Paulo faz? E o que é fundamental para Paulo efetivamente, né, pregar o evangelho ali? Ele precisa de algumas coisas. A primeira delas é, ele precisa entender o idioma das pessoas, senão ele não consegue se comunicar. E o idioma é um dos aspectos mais fundamentais de uma cultura. Mas não só isso. Paulo precisa entender como as pessoas pensam. Porque o evangelho não é apresentado como uma abstração. O evangelho é apresentado de modo concreto, tocando a vida das pessoas que estão diante do evangelista. E por isso, quando Paulo prega na praça e quando Paulo prega no Areópago, o que ele faz é aplicar o evangelho às questões daquele povo. Ele fala de Cristo, ele cumpre a grande comissão, mas de um modo culturalmente engajado, aplicando aquilo à vida das pessoas e também, nós podemos dizer, dando um toque apologético para aquilo que ele está falando. A nossa pregação do Evangelho deve caminhar assim também. Quando nós cumprimos a grande comissão, nós precisamos entender a língua das pessoas e nós precisamos observar como a cultura se manifesta, como as pessoas pensam, como as pessoas vivem, para que ao apresentar o Evangelho nós possamos efetivamente desafiar os ídolos do nosso tempo e apresentar a alternativa em Cristo Jesus. Isso envolve discernimento cultural e isso envolve engajamento cultural. Se nós desejamos um tipo de ministério saudável, nós precisamos de uma igreja pura, nós precisamos de uma igreja que tenha pregação fiel, sacramentos, disciplina. Nós precisamos de uma igreja ortodoxa, mas uma igreja que efetivamente fala a sua cultura. E para falar a cultura, para andar no meio da cidade, nós precisamos de discernimento cultural, nós precisamos de engajamento cultural. Então nós temos 3 bases fundamentais. Deus nos chamou para ser culturalmente engajados. A Bíblia é cheia de exemplos. Mas nós cremos que a soberania ou a supremacia do senhorio de Jesus sobre a totalidade da vida demanda de nós esse nível de engajamento. Nós cremos que o mandato cultural e o chamado para produzir cultura demanda de nós esse tipo de engajamento. E nós cremos que a grande comissão e o chamado para proclamar o Evangelho às pessoas do nosso tempo demanda de nós esse tipo de engajamento. Por isso eu quero convidar você a, enquanto pensa sobre o que é uma igreja saudável, comece a preparar o seu coração e a caminhar como igreja, olhando para a realidade à sua volta,
desenvolvendo de modos cada vez mais consistentes a sua visão bíblica de mundo, para que você possa servir a Deus no mundo com fidelidade, engajando-se na cultura para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês.